mensagem, eu queria dizer para você que nesse dia de hoje, não é por acaso, não é um acaso, né? Esse dia de hoje, essa palavra, esse encontro, todas as vezes quando nós temos a palavra em mãos, nós também temos esse encontro com o próprio Cristo, né? Sobretudo aqui que é Evangelho, aqui nessa palavra. Então o Senhor quer nos levantar nesse dia de hoje. O Senhor quer nos ressuscitar nessa noite de hoje, nesse dia 13 de julho, nessa ocasião. O Senhor quer nos ressuscitar. E por isso, diante dessa palavra, o Senhor quer que nós voltamos, né, a viver aquilo que é vontade dEle. A esperar, a esperança. Porque se Ele é por nós, né, quem será contra nós? Você que encontrou aí, né, que pegou a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, a partir do 7, vamos ler. Pedi e vos darão, buscai e encontrareis, batei e vos abrirão, pois quem pede, recebe, quem busca, encontra, a quem bate, lhe abrem. Quem de vós, se seu filho lhe der um pão, quem de vós, se seu filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma cobra? Pois de vós, sendo tão maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu. Coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, isso é palavra de salvação para nós. Dê um beijo na sua palavra como sinal de amor. Irmãos, a começar aqui do capítulo 6, quando a gente percebe que Jesus, ele ensina para os seus discípulos a rezar, né, como rezar o Pai Nosso. Então, a partir do capítulo 6, quando Jesus dá essa catequese para os discípulos, aqui no capítulo 7, a partir do versículo 7, o Senhor começa a ensinar na prática, o Senhor começa a ensinar nessa palavra, na prática, de como que acontece, né, toda essa realidade de quem pede, de quem busca, toda essa realidade de confiança. Quando nós rezamos ali o Pai Nosso, a gente percebe, né? A gente percebe que existem várias súplicas, e várias súplicas aonde nós pedimos. E quando o Senhor fala na questão de pedir, de buscar, de bater, né, de encontrar, é interessante que o mesmo Deus, o mesmo Jesus, é aquele que fala para você, que fala para mim, olha só, pede, que eu concederei. É bem interessante porque o mesmo Jesus que pede para que possamos pedir, ele garante que se pedirmos, se insistirmos, se procurarmos, ele concederá, ele dará, ele abrirá. Ele fala, se bater, eu abrirei as portas. Hoje o tema, né, é voltado para a oração, e essa palavra em si, a metodologia dela, né, nos ensina um pouco a respeito do orar, né, e do pedir. Né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. A gente pode usar essa primeira parte aí da seguinte forma, né? O mudar é consequência da ação de quem se colocou na intimidade para com Deus. Né? E hoje, nesse tempo, irmão, é um tempo propício para podermos falar, né? Você, meu irmão, minha irmã, né? Você que está na sua casa também, né? Nos acompanhando. É muito propício falar de intimidade para com o Senhor. Muito propício falar sobre intimidade. Irmãos, nós vivemos num tempo que é um tempo que Deus nos deu a graça de podermos provar realmente se nós, né? Realmente se nós somos íntimos dele ou não. Se nós realmente vivemos, né, aquilo que é proposta para nós, né, sendo filhos de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina muito bem, né, a respeito disso, o que é a oração,
né, o que é a nossa oração, lá no parágrafo, né, 2565, o Catecismo da Igreja Católica fala a nós o seguinte, fala a nós da seguinte forma: a nossa oração é uma relação de filhos ao Pai, né, que é o próprio Cristo, ali nas três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Relação que vem de relacionamento. Relação que vem de relacionamento. E relacionamento é proximidade. Relacionamento é convivência, é conhecimento, é conhecer, é entrar nessa intimidade. Irmãos, quando nós vamos aqui, quando a gente volta na palavra, quando nós vemos aqui, e o Senhor fala assim, olha só, se vós, lá no versículo 11, se vós, pois, sendo tão maus, sabes da busca aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus, Ele dará boas coisas aos vossos filhos. Ele dará boas coisas. Então, irmãos, aqui, quando a gente voltamos no contexto atrás, e voltamos nesse contexto aqui, nós entendemos que a nossa esperança, a nossa espera, a nossa esperança, precisa realmente ser de pessoas que, mesmo na dificuldade, mesmo em tempos difíceis, né, vive aí nessa intimidade aqui, né, com o Senhor, né, com Jesus, na prática. Então, se Jesus lá atrás ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso, a pedir o pão de cada dia, a pedir o perdão dos pecados, aqui Jesus ele fala, olha só, mas para que isso possa acontecer, para que isso possa se dar, é necessário a gente viver isso em tempo difícil, em tempo de dificuldade, né? Se vós, coisas simples, vós conseguis fazer isso, também conseguirá a minha graça, a minha promessa, quando você pedir, quando você bater. E quando a gente entra um pouquinho assim, né, na história dos santos da Igreja Católica, né, eu até trouxe algumas frases de alguns santos, né, como Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, e é o próprio Deus, né, que convida-nos a pedir. É o próprio Deus. E é interessante que os santos, Santa Teresinha mesmo, ela fala em relação, né, à questão da oração e dessa intimidade, né, de Deus, dessa promessa, dessa promessa de Deus. Ela fala que a oração para ela, e ela fala assim, para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor, tanto no meio do sofrimento, como no meio da alegria. Aí é Santa Teresinha, né? E outros santos vêm dizendo a respeito disso. Santo Agostinho ainda fala, né, que sem a oração não se pode conservar a vida da alma, né? Grande doutor da Igreja Católica aí, né, Santo Agostinho. E muitos outros santos, né, vêm nos ensinando, nos dando essa catequese. Pessoas que viveram essa intimidade, como eu, como você, que hoje está buscando também essa intimidade com o Senhor, nessa perseverança. Porque se nós estamos buscando, se nós queremos que as realidades que nós estamos vivendo sejam mudadas, então é necessário essa insistência e essa perseverança. E é interessante que quando, né, nós nos afastamos da oração, irmãos, quando nós deixamos a oração, realmente, muito mais do que ficarmos vulneráveis, nós começamos a desacreditar nas promessas que o Senhor fez. Nós começamos a não acreditar mais no receber que o próprio Jesus falou, né, aqui. Nós não acreditamos mais nas portas, né, que se abrirão. Então, assim, quantos outros ensinamentos, né, quando nós falamos de tudo pode ser mudado pela força da oração. É claro, à medida que nós colocamos a nossa fé, e aqui na animação, né, foi falado muito a respeito disso, né, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, quem deixa a oração é como se jogasse no inferno por si mesmo, sem a necessidade dos demônios,
né? Santa Teresa de Ávila fala a respeito disso também, né? Então, o demônio, ele também teme uma alma unida a Deus como se fosse o próprio Deus, né? Grandes ensinamentos de grandes santos. E voltando aqui à história um pouquinho de Santa Mônica, né? Santa Mônica, ela que foi uma santa muito íntima do Senhor, né? E tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, né? Do buscar, do esperar, do pedir, do permanecer. Santa Mônica era uma mulher que ela rezou, né? Pelo seu filho, que depois se tornou Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica, rezou mais de 30 anos pela conversão dele. Mais de 30 anos. Se abria para ela. Jesus falava com ela. Jesus falava com ela de modo particular, de modo individual, ali presencial. Jesus falava, né, àquela mulher, uma santa mística também, né, assim como Santa Teresa de Ávila, que eu dei o citamento aqui. E todas as vezes quando ela rezava, esperava, e o tempo passava, e o filho dela não se convertia. Agostinho não mudava, né? Santo Agostinho não mudava. Para quem conhece aí, né, a história de Santo Agostinho, nós sabemos muito bem que Santo Agostinho, né, o Agostinho, antes, né, de chegar, de alcançar a santidade, de alcançar, né, essa meta aí, ele aprontou muito. Foi muito errante, né? Estava numa vida totalmente errada, e Santa Mônica jamais perdia a esperança, jamais perdeu a esperança, e rezava, e Jesus falava para ela, olha, aguarda mais 5 anos, espera mais 5 anos, está aqui, irmãos, nessa palavra, hoje, quando o Senhor fala a respeito de pedir, se o Senhor sabe, se o Senhor conhece, se o Senhor sabe tudo. No Salmo 138 nos fala que a palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor conhece toda. O Senhor já conhece. Mas o Senhor, ele nos ensina que é necessário pedir. É necessário insistir. Porque durante esse tempo, essa insistência, o Senhor realmente, ele quer nos ensinar algo. Durante esse tempo, o Senhor, ele quer nos doutrinar. Ele quer transformar também a nossa vida. E durante todo esse tempo que Santa Mônica, né, ali rezava, né, pelo seu filho Agostinho, Jesus falava para ela, reza mais 5 anos, reza mais 5 anos. E ela chegava e falava assim, olha, ele não mudou ainda, ele não mudou. E Jesus falava para ela, reza mais 5 anos. Também hoje, trazendo para os nossos dias, e hoje nós que conhecemos Santo Agostinho, né, um doutor, bispo da Igreja Católica, nós sabemos muito bem os grandes feitos, os grandes milagres que aconteceu. Talvez a minha vida, a sua vida, não sei, né, como você se encontra, mas eu não sei em quem você tem se espelhado, né, você que está em casa, eu não sei qual é o santo seu de devoção, qual é o seu santo de devoção que você tem. Mas uma coisa é certa, nós nascemos para o céu. E para sermos santos, nós precisamos realmente viver essa dimensão de que tudo pela força da oração pode mudar. Tudo pela força da oração. Quantas vezes nós queremos adiantar esse processo? Quantas vezes nós queremos adiantar esse milagre na nossa vida? Quantas vezes nós não temos a paciência de esperar a vontade de Deus e muitas vezes nós atropelamos, nós já queremos receber amanhã. Esse é o mal do século ao qual nós estamos vivendo. Esse é o mal de querer tudo para ontem. Mas com Deus é diferente. Com as coisas de Deus é diferente do que as coisas do mundo. Às vezes aquilo que você faz com o seu dinheiro, né, com o seu pagamento, quando você recebe ali, na rapidez, nos deliveries, né, nos prontos entrega, ali rapidinho, aquilo que você quer adquirir, você consegue com rapidez. Com Deus, com a graça de Deus é diferente. Porque Deus primeiro olha o seu interior. Deus primeiro olha a sua situação, a sua vida. E durante aquele tempo ali, o Senhor permite que esse sofrimento, até mesmo que você tem vivido ou que você está vivendo, essa espera, o Senhor quer te santificar. E foi assim, né, que aconteceu, né, com Santo Agostinho, com muitos outros santos. E aqui eu poderia trazer várias citações, né, aqui, né, tem até uma outra citação de Santa Teresa de Ávila, né, que todos conhecem,
santos que realmente, gente, viveram essa palavra. Muito mais, né, do que esse evangelho. Santos que viveram esse evangelho de Mateus capítulo 7, que transferiram para a vida deles, essa dimensão, né, desse evangelho. Quando Santa Teresa de Ávila, né, em outras situações, ela fala que uma alma sem a oração é semelhante a um corpo entrevado ou paralítico. Irmãos, nós não temos noção o que a falta de oração causa na nossa alma. O que o esfriamento, eu estou dizendo o esfriamento espiritual causa, os prejuízos que a não vida de oração, a não vida de oração causa na nossa alma. Os prejuízos, nós não temos noção. Nós não temos noção. E em outras situações, Santa Teresa de Ávila, né, eu estou trazendo várias citações de Santa Teresa de Ávila, né, porque ela fala muito a respeito disso. Em outras citações ela fala que a oração é a respiração da nossa alma. Irmãos, então o acreditar no milagre, o esperar é realmente o perseverar. Realmente a nossa perseverança requer tudo isso. Muitas vezes nós realmente alinhamos, né, a vontade de Deus, o querer de Deus. Em muitas situações nós pegamos aqui a vida dos santos, realmente nós vamos percebendo que eles têm muito a nos ensinar. Eu não sei o que você tem sentido, o que você tem sofrido, eu não sei o que você tem passado. Talvez aquele milagre que você tem pedido para o Senhor, aquela cura, né, do seu pai ou da sua mãe, aquela libertação, está mais perto do que você imagina. E o que o Senhor nos pede hoje, não desista. Não desista. Persista, insista. Continue a interceder. Veja a história, né, de Santa Mônica, de muitos outros. Porque para Deus não tem nada perdido. Para Deus nada está perdido. Então insista, continue insistindo, continue pedindo ao Senhor. Né? Fala para o Senhor, Senhor, não vou sair daqui antes de receber a tua bênção. Eu não vou sair daqui antes, né, dessa realização da tua promessa na minha vida, porque o Senhor sabe qual é o melhor para você. O Senhor sabe qual é o melhor para cada um de nós, o que é o melhor para cada grupo de oração nesse tempo, né, de pandemia. O Senhor sabe para você, né, que está em casa aí, talvez desesperado, talvez do desemprego, né, talvez com muitas dívidas. O Senhor sabe o que é melhor para você. Para a sua missão, para a sua vocação, para o seu chamado. O Senhor sabe. E é interessante que a gente lê essa passagem, que a gente vê assim, a metodologia, né, que Jesus usa ali, para poder ensinar mais uma vez para os discípulos. Nós nos deparamos em uma situação que a gente diz, poxa, mas às vezes, talvez eu peço tanto a Deus. Né? Talvez quantas pessoas até hoje estão pedindo para passar no concurso, né? Passar no concurso e está estudando para isso não aconteceu ainda. Talvez tem pessoas que têm há muito tempo que está rezando por um pai, ou por uma mãe, ou por um irmão, né, para curar de uma doença, de uma depressão, não sei, mas essa pessoa não curou ainda. O que eu digo para você, Deus está trabalhando na obra. Deus está trabalhando na obra. E Deus, quando realizar um milagre na sua vida, na sua casa, aí realmente nós podemos declarar que tudo realmente foi mudado pelo poder e pela força da oração nas nossas vidas, irmãos. Nós somos seres espirituais, Santa Teresa de Ávila fala isso, nós somos seres espirituais, e seres espirituais lidam com realidades espirituais. Por isso nós não podemos deixar de rezar. Nós não podemos abandonar a oração, abandonar a Eucaristia, abandonar, né, as nossas devoções, a oração, né, do Santo Terço. Nós não podemos, irmãos, parar. Eu nunca vi dizer que uma pessoa que é fiel no terço todos os dias abandonou a fé. Nunca. Porque quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos confia mais. Eu nunca vi dizer que uma pessoa que permanece fiel na Eucaristia, que permanece fiel na sua fé, mesmo nas suas debilidades, nas suas fraquezas, mesmo no pouco que você oferece, com amor para com o Senhor, que no final
foi que Jesus, né, não realizou aquele milagre, que Jesus não fez aquilo que você buscava na sua vida, que Jesus não agiu, que não houve uma ação celeste em cima da situação que você pediu. Eu nunca ouvi dizer, porque a própria palavra de Deus, né, no Antigo Testamento fala que ele não é homem de mentir. Quando ele promete, ele cumpre. E se ele prometeu a nós, ele cumprirá. Se ele prometeu para você, para mim, ele cumprirá, porque o Senhor é fiel. Deus é fiel. Aguenta firme, espere mais. Espera mais. Tenha a palavra como sustento. Né? É interessante que, mas assim, se eu vou insistir, se eu vou pedir a mesma coisa para Deus inúmeras vezes, mas durante esse percurso o Senhor vai te ensinar como pedir. E São Paulo, até mesmo concluindo nesse momento, São Paulo, ele também fala a respeito, né, de como pedir. Porque muitas vezes nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos como pedir. E São Paulo, lá em Romanos, né, capítulo 8, versículo 26, São Paulo fala o seguinte, que o Espírito Santo, ele vem em socorro às nossas fraquezas. Ele vem em socorro aos nossos pedidos também, porque o Espírito Santo, ele perscruta, né, os nossos pensamentos, ele conhece, ele sabe da nossa necessidade. Deus ouve o nosso pedido, e o Espírito Santo sabe da necessidade do que é melhor para você. O Espírito Santo sabe o que vai servir para santificar a sua alma. E é interessante que nessa Bíblia Peregrino, não sei se vocês perceberam, né, tem vocês que estão em casa aí, ela, a tradução é um pouco diferente, ela é muito próximo ao original. E ela tem muita nota de rodapé, né? Bíblia de estudo, né, para pregação é sem igual. Na nota de rodapé, ela fala o seguinte, né, para ir sintetizando a respeito, né, dessa clareza, né, do pedir, do receber, do buscar, do abrir. Em tantas outras passagens o Senhor fala isso, né, lá em Apocalipse também. Né, eis que estou à porta e bato, né, todo aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, né, e cearei eu com ele e ele comigo. Isso é intimidade, né? Cearei significa refeição, intimidade. E lá em Romanos 8, né, como eu disse, capítulo 8, versículo 26, a nota de rodapé, né, da Bíblia Peregrino, né, você que estuda pregação, você que é do Ministério de Pregação, talvez você que está em casa aí, né, para não ficar voando, o seguinte, olha para vocês verem como retrata essa questão do Espírito Santo, como o Espírito Santo recebe o nosso pedido, como o Espírito Santo nos ensina a esperar em Deus, como o Espírito Santo faz essa articulação para que nós possamos realmente, durante aquele tempo de espera, essa ação de Deus aconteça da forma como Deus quer. Lá na nota de rodapé, o Espírito Santo, essa conclusão, ele faz a interpretação, porque às vezes nós não conseguimos. Aí nos ensina a respeito, né, imagina aí, como as crianças, não é verdade? Né, as criancinhas, elas pedem, elas fazem muito pedidos aos pais, não é verdade? As crianças, e até mesmo a palavra aí, nos falou a respeito disso, né? Se o seu filho, né, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que estais nos céus. E aqui é interessante que traz essa referência, que muitas vezes, assim como criança, nós pedimos, nós queremos, mas o Pai sabe o que é o melhor para o filho. Aí, articular devidamente nossos desejos e necessidades. E o Espírito se encarrega de formulá-lo. Como o Espírito é dinamismo de ação também e dinamismo de oração. Segundo outra interpretação, o Espírito acrescenta a sua intercessão. Então, você faz o pedido e o Espírito Santo, ele acrescenta a sua intercessão. Então, ele é o intermediador entre o seu pedido, né? Ele que é o próprio Deus, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. As nossas súplicas, se ambas as interpretações, o Espírito age como mediador eficaz, na primeira parece mais interior ao homem, na segunda parece fora. Então, o que significa, né? Se o nosso pedido é mais aquele pedido exterior, né? Exterior,
Nós lançamos o pedido. E o Espírito Santo, né, ele age como mediador eficaz. Como mediador eficaz para que o seu pedido, para que aquele pedido seu possa realmente, né, ali chegar, né, ao coração do próprio Deus, né, do próprio Deus que é Ele, né, o Espírito Santo. Os dois compostos, aquele que sonda é Deus. Por quê? Né, é o mesmo. Olha o mistério, né, da Santíssima Trindade agindo aí, na intimidade, né? Mas se o próprio Espírito Santo é o intermediador, aí nós poderíamos questionar, né, por que o próprio Jesus ensina que nós devemos pedir, se ele sabe o que nós necessitamos, né? Se o Senhor sabe o que você precisa, por que é necessário, né? Por que é necessário pedirmos? Porque realmente, né, esse processo é um processo de perseverança, de amadurecimento para cada um de nós. Porque o próprio Deus, na sua sabedoria, Ele sabe qual é o melhor para mim e para você. Para você que está aí na sua casa. O Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós. E nessa noite não é diferente, nesse dia de hoje, nesse grupo de oração, não é diferente. Tudo pode ser mudado, né, pela força da oração. E nessa canção, né, que a gente vai cantar, né, para ir concluindo essa pregação, esse dia de hoje, esse grupo de oração, até mesmo que o Senhor coloca no meu coração, é para dizer para você, aguenta firme, espera no Senhor. Pedi e recebereis. Né? Há uma promessa que vai se cumprir. Basta esperar. E até mesmo você que está em casa, né, eu convido você a cantar, se você souber, nessa canção. Cante conosco nesse momento, diante da sua dor, diante da sua tristeza, das dificuldades que você tem enfrentado. Talvez quantas dúvidas tenham arrombado seu coração. E nesse momento eu convido você, já ir entrando em oração também. Eu convido você a ir ficando de pé, já ir se levantando, você que está aí no seu sofá, na sua casa. Em quantos lugares nós temos chegado nesse tempo, irmãos? Esses dias eu estava olhando lá, no grupo de oração online, a gente percebendo muitas pessoas de outros estados, de outros lugares, têm testemunhado o que Deus tem feito diante dessas transmissões online, diante das pregações de cada grupo de oração, diante dos momentos de oração. Então, esse é o nosso socorro. O nosso socorro, quando nós pedimos, o Senhor realmente executa. E nessa noite eu convido você, até mesmo se você souber, você ir cantando, né, essa música, essa canção, faça da sua vida essa oração, que você possa rezar e acreditar. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o Senhor. É o próprio Senhor quem diz e recebereis. E receberei. Lá do início é uma promessa. Canta isso, meu irmão e minha irmã. Uma promessa que quer É o próprio Deus falando para você nesse dia de hoje. Em meio a nós. É o próprio Deus. É o próprio Senhor quem diz: Pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Olha só o que ele fala. Nem o mal. Reza conosco nesse momento. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar Milagres. Milagres neste lugar. E você aí na sua casa, você aqui, pode ir também abrindo os braços e rezando assim, se orar. Não resistirão ao poder de Se orar, se orar, a sua oração é poderosa, o seu clamor é poderoso, porque nós temos desacreditado no que Deus pode fazer através do nosso clamor. Não resistirão ao poder. Se orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Vamos começar essa canção do início. Você que está na sua casa, acredite,
do que Deus pode fazer nesse momento, agora, em meio a nós. É o próprio Deus que fala. É o próprio Deus que diz: pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. E assim como todos os santos, você hoje santo. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. De meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Mais uma vez, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E orando assim no Espírito. Vamos orando no Espírito nessa noite. Você que está na sua casa, e ore no Espírito. A palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito vem orar em nós em gemidos inefáveis. Nessa Bíblia Peregrino fala de uma forma estrondosa, o Espírito ele vem orando na nossa vida de forma incalculável. Nós não compreendemos quando nos falte as palavras, que as curas, que a libertação, que a própria palavra de Deus pode nos conceder. A palavra de Deus é poderosa para nos libertar, para nos santificar. Talvez quanto tempo nós temos vivido na tristeza, mas hoje é o dia da sua libertação chegou. E até mesmo quando eu rezava, quando eu preparava para esse momento, o Senhor colocava no meu coração: o ontem é passado, o agora é importante. Por isso ore. Você que está na sua casa, ore. Para Deus o que importa é hoje. Talvez você tenha trazido no seu coração um sentimento que você não tem vivido uma espiritualidade, que você não tem rezado, que você abandonou a oração. Mas hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de voltar para o Senhor. Hoje é dia. O Senhor não vai contar aquilo que você não rezou. O Senhor, a partir de agora, o Senhor começa a olhar para você, para os seus pedidos, para o seu clamor nesse dia, e os milagres acontecerão. A promessa dele é fiel. A promessa do Senhor é fiel. Então se você, de onde quer que você esteja nesse momento, na situação que você esteja nessa noite, de dor ou de tristeza, ou na alegria, em todas as circunstâncias, assim como São Paulo nos ensina também lá em Efésios, São Paulo fala que em todas as circunstâncias nós devemos dar glórias a Deus. Em todas as circunstâncias nós devemos agradecer e louvar a Deus. E nessa noite não é diferente, por isso vai louvando a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Então nesse momento, onde o próprio Deus, agora o próprio Espírito Santo vai passeando na sala da sua casa, o próprio Espírito Santo agora vai te ensinando como rezar, o próprio Espírito Santo agora vai te inspirando, o próprio Espírito Santo agora vai tocando a sua realidade, a sua vida, a sua casa, a sua família, te curando das situações que você tem vivido, irmãos. Se nós realmente orarmos, nós não podemos viver debaixo do temor, debaixo do medo. Eu estou dizendo, não é aquele temor, ter medo de pecar para ofender a Deus, mas o temor, o medo que realmente elimina em nós a nossa fé, o medo que realmente elimina em nós a nossa perseverança, a nossa fé.
Por isso nessa noite hoje é dia de libertação, é noite de libertação nesse dia 13. Hoje foi o dia que o Senhor escolheu para tocar a sua realidade, para curar suas feridas, curar o seu coração. É você e Deus, é você e o Senhor, é você. Essa intimidade é feita a dois, é você e Deus. Esse relacionamento, essa relação, assim como o catecismo da Igreja Católica nos ensina, é relacionamento, é você e o Senhor. Cada um de nós precisamos viver essa aliança, viver esse elo de relacionamento. Por isso ore no Espírito, vai permitindo que esse som agora possa ir chegando, assim como a nossa irmã está orando ali, que esses milagres, que essa libertação, que essa transformação, porque se o Senhor disse, pedi e recebereis, então todas as vezes quando nós pedimos, nós já devemos acreditar e esperar que nós já recebemos. Quando o Senhor fala pedi e recebereis, nós já devemos, antes de pedir, antes de iniciar o nosso pedido, aquele pedido, nós já devemos acreditar primeiramente. O acreditar é primeiro. Eu acredito primeiramente e Deus realiza. Por isso ore, permita, abre o seu coração. Abre o seu coração nessa noite. Dá posse, dá lugar ao seu coração. Talvez muitos tenham dado espaço para tantas outras situações. Talvez você tenha tempo para tantas outras coisas e não para ter intimidade com o Senhor. Talvez não para rezar. Talvez você tenha perdido tempo com muitas outras coisas, irmãos. E nesse momento, nesse grupo de oração online, o tempo que talvez você julga agora, talvez perder, você está ganhando. Você está ganhando de verdade. A sua alma está ganhando. Talvez todo o prejuízo que você causou à sua alma por não rezar, por abandonar a oração, agora é a hora. Agora é a hora de retomar. Agora é a hora de voltar. Talvez quantas vezes nós abandonamos a oração e causamos um grande prejuízo, assim como Santa Teresa de Ávila fala, como muitos outros santos falam, que quanto mais nós não rezamos, a nossa alma se distancia de Deus. Quanto mais nós rezamos, a nossa alma aproxima de Deus. Você aproxima de Deus. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Por isso ore. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Chagas abertas ao coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que noite maravilhosa, que momento maravilhoso. Nós rendemos graças a Deus por essa graça, por essa oportunidade. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar conosco. Nós queremos pedir, você que nos acompanha aí, pelo YouTube, que dê o seu like, curte o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que o nosso vídeo fique aí por mais tempo disponível no YouTube, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de acompanhar, mesmo depois, que às vezes não puderam acompanhar hoje, mas que possam também estar acompanhando o nosso grupo de oração. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos no nosso grupo de oração às 19h30, online, você nos acompanhando aí pela página do Facebook da nossa paróquia São João Batista e também pelo YouTube. E algo que me vinha muito forte no coração também durante o momento da pregação é que você não desista de rezar pelo fim dessa pandemia, viu, gente? Reze mesmo, continue aí na sua casa, nas suas orações, vamos continuar o nosso clamor, clamando ao nosso Senhor, para que com a graça de Deus, essa pandemia possa se findar. Então, reze mesmo, coloque aí também nas suas orações, não desanime, viu? Então, aqui já voltando o nosso olhar para a imagem da Virgem Santíssima, nós queremos pedir mesmo a bênção, para que essa bênção se estenda nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida dessa pessoa que você rezou por ela durante esse grupo de oração, para que o Senhor derrame toda a bênção e toda a graça.
Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São João Batista, o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obrigado por estar conosco. E divulgue para que outras pessoas também participem conosco. Sobre todos nós, quem mais se entregar, você olhará. Uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama.